Meus irmãos, a paz do Senhor seja convosco. Meu nome é Luiz Carlos Leopoldo Filho, meu RA é 1819579, dígito 5, faço parte do polo de apoio na cidade de Pato Branco, no estado do Paraná. Este é o vídeo da atividade mapa da matéria de pregações e práticas ministeriais, no qual foi proposto um sermão expositivo referente à carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, verso 31 ao 39, no qual faremos a leitura agora. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusações contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes ainda ressuscitou, dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, ou a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou ainda a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo o dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Na Epístola de Paulo aos Romanos, encontramos a explicação completa da doutrina da justificação do povo de Deus pela fé em Cristo Jesus. E contém também ensinamentos da doutrina da salvação e aplicação dessas doutrinas na vida prática da igreja, na vida prática do crente. Paulo escreve essa epístola aos Romanos, à igreja de Roma, a fim de unir os judeus e os gentios que estavam separados, que outrora tinham sido expulsos de Roma pelo imperador, e agora Paulo começa a escrever cartas a esse povo, a fim de uni-los novamente para adorar a Deus. Paulo envia cartas a esses povos, aos gentios, aos judeus, para que eles, num só povo, num só amor, pudessem adorar a Deus, ensinando a eles a prática do Evangelho, ensinando a eles as doutrinas do Evangelho e mostrando que essas doutrinas não se aplicam somente na vida dos santos, de um povo escolhido, de um povo, mas sim de todos os povos. A partir dos versos que nós lemos, Paulo expressa tudo aquilo que ele havia já escrito, e esse é um texto de consolo para um tempo de medo e insegurança que aquela igreja, que aquele povo havia vivido, que aquele povo estava vivendo. Paulo lança em sua carta aos Romanos, no capítulo 8, no verso 31 ao 39, 7 perguntas, o qual essas 7 perguntas vêm chamar a atenção da igreja de Roma para adoração a Deus, vem chamar a atenção da igreja de Roma para o amor de Deus pelo seu povo, vem chamar a atenção do povo na união, no amor que esse Deus poderoso teve no passado, no Primeiro Testamento, e agora tem também, continua tendo e sempre terá esse grande amor pelo povo que o segue, que o adora em espírito e em verdade. A primeira pergunta que Paulo faz à igreja de Roma é dizendo assim: que diremos, pois, diante estas coisas? Paulo estava dizendo, em outras palavras, o que mais poderia ser dito diante de todas as obras grandiosas que foram feitas por esse Deus, o qual esta igreja serve, o qual Paulo serve? O que poderia ser dito diante de tudo aquilo que nós já havíamos aprendido, diante de tudo aquilo que já tinha ouvido falar, aquilo que pessoas presenciaram, diante das teofanias do passado, diante das obras maravilhosas de que esse Deus operou,
diante do Deus que libertou o povo do Egito, diante do Deus que derrubou muralhas, diante do Deus que libertou pessoas, que curou, que restaurou vidas, diante de todas essas obras maravilhosas, santas e puras, diante de tudo isso, o que Deus já tinha abençoado a sua igreja na terra, o que mais poderia ser dito? Sendo que a própria palavra nos diz em Isaías, no capítulo 6, no verso 2 ao 3, que existe sobre esse Deus, ao lado, ao redor de Deus, serafins que cobrem com 6 asas, serafins com 6 asas, que com 2 cobrem os rostos, com 2 cobrem os pés, e num só coral eles dizem: Santo, 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 Santo. Esse Deus o qual servimos, a qual a igreja serve, ele é grandioso, poderoso, majestoso, magnífico, entronizado, invencível. Ele é magnífico. Esse Deus, a única coisa que nós podemos dizer é que ele é maravilhoso para o seu povo. Ele é bondoso para o seu povo. Ele é benigno para com o seu povo. A segunda pergunta que Paulo faz à igreja: se Deus é por nós, quem será contra nós? Verso 31. Como já disse, esse Deus é soberano, esse Deus é poderoso, esse Deus que é santo, ele está ao nosso lado. Ele está ao lado da sua igreja. Ele está ao lado do povo que o adora em verdade, que segue, que respeita, que tem fidelidade a esse Deus. Ele está ao nosso lado. E por ele estar em nosso lado, quem poderá nos vencer? Quem poderá se levantar contra o povo de Deus? Qual exército poderá prevalecer sobre esse Deus? Jeremias capítulo 33, verso 11 vai dizer: o Senhor Deus é o Deus dos exércitos. Não há nada que possa se levantar contra o povo de Deus. Esse Deus já libertou o seu povo da escravidão, ressuscitou dentre os mortos, abriu cadeias, libertou o seu povo, salvou vidas. Esse Deus que fez todas essas obras, ele está ao nosso lado. E por ele estar ao nosso lado, ninguém pode se levantar contra a sua igreja. Ninguém pode se levantar contra a sua obra. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Esse Deus é poderoso. Não há outro nos céus, não há outro na terra que possa se igualar a esse Deus. Esse Deus é único, esse Deus é poderoso. No verso 32, Paulo vem trazer a terceira pergunta à igreja de Roma, dizendo: Deus deu o seu único filho em favor de nós. Ele não também nos dará todas as coisas? Paulo está demonstrando o cuidado desse Deus para com o seu povo, no qual já havia dado o seu único filho em favor deles, para a justificação dos seus pecados, para a justificação das suas obras. Deus já havia dado o seu único filho para morrer na cruz do Calvário por amor daquele povo, por amor a esse povo, ao povo e à igreja de Deus. Ele nos não dará também todas as coisas? Todas as nossas necessidades, esse Deus há de suprir. Paulo está falando do sacrifício de Jesus para o seu povo quando ainda éramos pecadores. Jesus se entregou na cruz como sacrifício para a remissão dos nossos pecados. Se Cristo fez todas essas coisas pela sua igreja simplesmente por nos amar, Ele também não nos dará o que comer, o que vestir? Certamente Deus haverá de olhar pelo seu povo. Paulo está mostrando o grande amor de Deus para com a igreja e que esse Deus há de prover todas as coisas, todas as nossas necessidades. Esse Deus conhece e Ele tem o poder para nos entregar em nossas mãos. E Paulo, nos versos seguintes, ele vem trazer a próxima pergunta, a quarta pergunta: quem tentará acusações contra os escolhidos de Deus? Deus, pela sua infinita misericórdia, entregou o seu Filho para a justificação do seu povo. Cristo foi pregado na cruz, riscando a cédula da dívida que estava contra o seu povo.
Jesus foi pregado na cruz e com ele foi ali riscado, foi pregado na cruz. Ele apagou toda a cédula de pecado que era contra nós, toda a cédula de dívida que era contra o seu povo. Foi pregado na cruz junto com Jesus. Colossenses 2, capítulo 2, verso 14. Tudo isso ele fez para que o seu povo alcançasse salvação, para que nós alcançássemos a salvação. Jesus Cristo nos despojou do pecado, Jesus Cristo nos despojou das garras do diabo e da condenação eterna. Esse Jesus que já teve a sua vitória na cruz, já nos libertou, já nos livrou de toda acusação. E a próxima pergunta Paulo vem trazer: quem os condenará? Se esse Deus está por nós, se esse Deus está ao nosso lado, nada é contra nós. Ele nos dará todas as coisas. Não há quem possa acusar o povo de Deus. Não há quem possa condenar o povo de Deus. Paulo estava dizendo que não é possível que alguém venha condenar o povo de Deus se Cristo já os salvou. O diabo muitas das vezes usa o nosso passado, o nosso pecado, para tentar nos condenar, mas Cristo já nos libertou da condenação eterna e nos chama de filhos. Salmo 119, verso 31 vai nos dizer: pois Deus se põe à direita do pobre para a salvação daqueles que o caluniam. Deus está ao lado do seu povo. Deus ama o seu povo. Deus tem zelo pelo seu povo, tem cuidado perante a nossa fidelidade a Deus. Ele habita em nós, nos livra das calúnias, das acusações, das condenações. Em Jesus nós temos segurança. Em Cristo Jesus nós temos segurança. Não há quem possa nos condenar, porque Ele já nos salvou, Ele já nos deu a sua vitória na cruz do Calvário. Juntos de Cristo nós temos coragem, força e segurança, característica que não vem de nós, mas características que vêm do poder de Deus em nossas vidas, do poder glorioso do Senhor em nossas vidas. Somos justificados por Ele para praticarmos a paz, a justiça e a solidariedade e o amor pelo próximo. Não há quem possa nos condenar e nos acusar, porque Cristo já nos libertou de todas essas condenações e de todas essas calúnias e difamações que o inimigo possa se levantar contra a sua igreja. Cristo já nos justificou. Sexta pergunta: quem nos separará do amor de Cristo? E com essa pergunta eu trago uma ilustração. Nos Estados Unidos existe uma igreja que na tradução vem dizer Tabernáculo do Deus Todo-Poderoso. E o pastor dessa igreja, no sábado, resolve ficar em seu escritório até mais tarde, trabalhando, organizando as coisas da igreja. Então ele resolve ligar para sua esposa, e liga várias vezes, e ela não atende o telefone, continua ligando e ela não atende o telefone. Então quando ele chega em casa, ele pergunta para ela: por que você não atendeu o telefone? E ela fala: mas o telefone nem tocou. E então passa-se o domingo, passa-se a segunda-feira e o telefone desse pastor toca. Era uma pessoa no outro lado da linha perguntava: por que você me ligou tantas vezes no sábado à noite? E o pastor, entendendo então que tinha feito uma confusão de números, ele fala: me desculpe, foi um engano, eu liguei por engano. E essa pessoa: não se desculpe, eu liguei para agradecê-lo, porque no sábado à noite eu estava cometendo um suicídio. E eu perguntava, eu falava com Deus: Deus, se Tu existe, me dê um sinal. E quando eu falava com Deus, o telefone toca. E eu olho para a Bina, e lá estava salvo esse número, com o nome dizendo: Deus Todo-Poderoso. Moral da história: o amor de Deus pelo seu povo é tão grande que Ele não tem prazer na morte de um justo.
Ele não tem prazer na morte de um filho, na perdição de um filho. Ele ama tanto esse povo, diz a palavra, João capítulo 3,16, que Ele deu o seu único filho para morrer por amor de um povo. Ele amou um povo de tal maneira que somente Ele tem esse amor, um amor que ama incondicional, o qual nada nos poderá separar desse amor. Quando Paulo pergunta quem nos separará do amor de Cristo, Paulo está dizendo que é referente ao amor de Cristo para o seu povo e não o amor do povo para com Cristo, porque o amor de Deus para com seu povo é incondicional, é um amor ágape. Já o amor do povo para com Deus muitas das vezes é condicional, colocamos condições para Deus, mas Deus ele nos ama de tal maneira, incondicionalmente, e nada poderá nos separar desse amor. Ninguém é capaz de separar-nos do grande amor de Deus. Ninguém e nada é capaz, diante do poder de Deus, de nos separar dele. Diante de tudo que Deus fez no passado, que Deus faz no presente, diante de tudo que Deus fará no futuro, não há nada que possa nos separar do amor dele. Sétima pergunta. A tribulação, a fome, a nudez, o perigo e a espada? Paulo está trazendo algumas coisas que surgem na vida do crente, quando ele então decide viver uma vida reta, fiel ao Senhor Deus. Paulo escreve aqui nessas perguntas tudo aquilo que ele já havia vivido e tudo aquilo que ele tinha certeza que iria viver por amar e pregar o Evangelho de Deus. A tribulação, a angústia e a perseguição Paulo passou nas suas viagens missionárias, em suas caminhadas de evangelização, assim como o crente também poderá passar tudo isso por amor a Deus e a sua palavra. É diferente do evangelho que é pregado hoje nas igrejas, onde diz que por amor porque Deus nos amou, ou porque Deus nos ama, Ele nos dará fama, nos dará carro, dinheiro, prosperidade, mansões. É diferente. Deus nos disse na sua palavra, no mundo tereis aflições, mas tede bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele está dizendo, ó, eu passei por angústias, eu passei por tribulações, eu passei por dificuldades, mas eu venci o mundo. Se eu venci, vocês também serão capazes de vencer todas estas coisas. É diferente da igreja primitiva que passou seus mártires, mas não deixou de amar a esse Deus, não negou o poder desse Deus, não negou a grande obra maravilhosa de Deus na vida de Jesus Cristo no passado. Vejamos alguns exemplos dos mártires que a igreja primitiva passou por amar a palavra de Deus. O apóstolo Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. O apóstolo André foi crucificado numa cruz em forma de X. João morreu na prisão. Bartolomeu foi morto quando arrancavam-lhe a pele por completo. Mas mesmo assim, esses homens de Deus não negaram a fé no Deus Todo-Poderoso. Continuaram pregando, morreram pregando a palavra de Deus Todo-Poderoso. Morreram pregando o Evangelho de Jesus Cristo e não negaram a sua fé, não negaram o amor de Deus, não negaram a fidelidade a Deus. Por amor de Ti somos entregues à morte todo o dia. Somos tidos no mundo como ovelhas que devem ser mortas caladas, que devem ser mortas em silêncio, que devem viver quietas. Mas graças ao amor de Deus somos mais do que vencedores. Não vencemos todas essas coisas por nosso poder ou por nossa força, mas vencemos todas estas coisas pelo poder de Cristo em nossas vidas, porque Cristo nos amou. Por mais que passamos lutas, perseguições e dificuldades, situações adversas contra as nossas vidas, nós não desprezamos o amor de Deus, o amor incondicional de Deus por nossas vidas. Cristo nos faz mais do que vencedores sobre todas estas investidas do diabo. Não se trata de aguardarmos uma vitória futura, mas sim de vivermos e vencermos os conflitos já existentes no presente. Que a partir de hoje vivamos uma vida de fidelidade, de gratidão a esse Deus, a qual servimos,
que não mede esforços para nos abençoar. Que a partir de hoje vivamos uma vida reta de fidelidade, de confiança, de entrega, de renúncia a esse Deus Todo-Poderoso. Que vivamos uma vida na Sua presença, em verdadeiro adoradores a esse Deus. Esse Deus que é por nós, esse Deus que operou grandes maravilhas por nós, esse Deus que nos já salvou da condenação eterna, esse Deus que já nos livrou da condenação eterna, esse Deus que já nos livrou das garras do diabo, esse Deus que riscou toda a cédula que era contrária a nós, pregando tudo isso na cruz do Calvário com Jesus Cristo, para a justificação de nossa vida e de nossos pecados. Esse Cristo que nos amou e que nos ama a ponto de se entregar na cruz por nós, que nós possamos viver uma vida reta e fiel a Ele, e sempre pregando o Evangelho, não olhando para as coisas terrenas, mas sim sendo o nosso alvo a vitória da vida eterna com Cristo Jesus. Amém.